Muito bem, são 8h05. Muito bom dia para você. Sábado, 14 de setembro. Um sábado que o sol ainda não deu suas caras, mas vai aparecer, né? Pessoal que está em outros municípios nos ouvindo, muito obrigado, muito bom dia para vocês. Pessoal de Santana do Livramento, pessoal do interior, né? Tudo de bom para vocês, viu? Vamos começar mais uma programação do Diálogo Fraterno na 87,9, a sua rádio do coração. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, não é? Bom dia. Vamos começar com a Helenita, né? Bom dia, Helenita. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao programa Diálogo Fraterno desse sábado. Nós vamos continuar com o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, hoje com dicas importantes aqui da Marci e dos outros irmãos aqui presentes. E como a gente tinha combinado já no outro sábado, que não deu tempo para responder as perguntas, nós, depois da oração, enquanto você coloca aí o seu copo com água, a sua jarra com água, nós vamos nos harmonizar, e depois eu vou responder as perguntas depois da oração. Pedindo aqui um telefonema que recebemos da dona Zulma, para o seu Azauri, é isso? Alves Gonzalez. Então, que possamos nos harmonizar e levar nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus, até o nosso Pai de amor. E vamos pedir a Ele. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente, Pai, dai o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Bom dia, irmãos. Vou fazer então a pergunta que a nossa irmã Helenita vai responder a esta mãe que fez a seguinte pergunta. Meu filho fala sozinho e briga com alguém. E ele diz, mãe, diz para ele parar. O que eu faço? Bom, respondendo para essa mãezinha que está bastante aflita, primeiro, perdão por não ter respondido antes, a gente, infelizmente, não conseguiu bastante
assunto também, outras perguntas, e ficou para hoje. Mas, enfim. Mãezinha, é bastante comum ouvirmos as crianças até os 7 anos, mais ou menos, falar dos amigos imaginários, esses amigos ocultos, né? Acontece que a doutrina espírita nos esclarece. Até os 6, 7 anos, nós ainda estamos muito, podemos dizer, afinizados, né, com o plano espiritual. Muitas vezes o protetor das crianças está ali, e as crianças, elas têm mais facilidade para enxergar. O que eu te pergunto, é repetitivo isso? Incomoda a criança? Tu disseste que ele pede para parar. Talvez esse irmãozinho que aí esteja incomodando ele. Mãezinha, tu costuma fazer oração com teu filho? Coloca oração nos momentos da tua vida. Não importa a religião, lê a Bíblia, lê o Evangelho. Coloca isso. Se é repetitivo, te digo, leva num centro espírita, conversa com alguém do atendimento fraterno lá, vai te aconselhar. Coloca ele na evangelização. Se tu for de uma outra religião, leva para a escolinha, não importa. Mas procura o atendimento, né, espiritual. E também, persistindo, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Tem bastante solução. Não mostra medo. Não mostra medo para esse irmãozinho. Não precisa, não é necessário. Mas comece a falar de Jesus. Comece a conversar com ele como conversaria com um amiguinho, com amor. Como se estivesse conversando até com outra criança, um amiguinho do seu filho, que não está fazendo bem para o seu filho, vamos dizer assim. Entenda que esse irmãozinho apenas não está num momento feliz, senão não estaria incomodando o seu filho. Convide sempre, e o que é mais importante, convide seu filho para orar. Não dê tanta importância também, não chame muita atenção, só apenas convide para orar, porque isso aí ele vai passando o tempo e o seu filho, ele vai parar de ver esse irmãozinho. E se você começar como hábito a oração, você vai ver que mais rapidamente isso vai parar de acontecer. Eu não sei se os amigos aqui, os irmãos, têm mais algum complemento aí. É isso, irmã. Então vamos a mais uma pergunta que diz assim: uma vez eu estava andando na rua e senti que algo passou por mim. E logo depois eu senti que entrou no meu corpo e agrediu uma mulher. Depois eu me dei conta do que estava fazendo. O ouvinte, Luz da Manhã, pergunta. Pois é, Luz da Manhã. Na verdade, tu deves ter mediunidade, como todos nós temos, uns mais, outros menos. Alguns têm mediunidade ostensiva, é o que me parece nesse caso que tu narraste aqui. Mas para te tranquilizar, minha irmã, os espíritos não entram no nosso corpo. Fica tranquila. Ele se aproximou, perispírito, ele se aproximou de ti. Mas uma coisa que é muito importante mesmo, é que assim como nós temos os nossos amigos aqui encarnados e a gente se aproxima por afinidade, também os irmãos do plano espiritual, eles vêm conforme os nossos pensamentos, conforme a nossa afinidade. Então, o orar e vigiai, que Jesus falou, é por isso, tá? O vigiar é vigiar os nossos pensamentos. Te vale da oração. Se tu, não importa a tua religião, procura a tua igreja. Se tu te afiniza com o espiritismo,
procura também o atendimento na casa espírita, que aí tu vai saber como te preparar para isso. Não é necessário, muita gente tem receio de procurar o centro espírita, acha que vai chegar lá e aí já vai trabalhar. Não é bem assim. Vai chegar lá, vai estudar a doutrina e vai aprender como lidar com esses irmãos. Eles não são... Jesus já disse que nós somos mais frágeis do que maus. Então, não te preocupa com quem ali está contigo. Ele só te induziu a fazer uma coisa que tu estava com afinidade com ele. Tá bom? Tu te deixou dominar porque tu ainda não foi esclarecida a respeito disso. Então, eu te aconselho, vai no centro espírita, que os irmãos lá do centro espírita vão te aconselhar, tu começa a estudar e não precisa medo nem nada. Simplesmente, tu não vai te deixar dominar por esse irmãozinho que se aproximar de ti. Tu entendes? Oração sempre. Nós não precisamos ter uma hora certa para oração. Pensa, Jesus cuida de mim. E quando eu digo Jesus cuida de mim, é dizer com amor, pedindo realmente a proteção dele. Quando tu começar a elevar o teu pensamento, quando vier qualquer outro pensamento, troca. Vem um pensamento ruim, ou está pensando alguma coisa que não é bom para ti, pensa assim, pede ajuda. Todos nós temos um amigo no plano espiritual, um anjo guardião. Pede ajuda a ele. E procura sim ajuda religiosa. E se tu achar que sozinha não vai dar conta, pede ajuda também para a medicina. Nós temos aí os psiquiatras e talvez tu precise também dessa ajuda. Os irmãos, colocar. Bom, pessoal, hoje nosso tema, depois das perguntas respondidas pela Helenita, em concordância com o grupo, deixamos ainda em aberto os microfones da rádio e também o telefone à disposição. Tem um companheiro nosso, o Jânio, que está atendendo os telefonemas, para fazer questionamentos, colocações, explicações, pedido de orações. Nós estamos aqui nesse programa para ajudá-los da melhor forma possível e também nos ajudar, é claro. O nosso tema da manhã de hoje é sobre vale a pena viver, né? Por que vale a pena viver? Esse é o nosso questionamento e a nossa reflexão na manhã de hoje. Principalmente, nós temos que pensar que nós estamos aqui por obra do divino. Deus nos oportunizou para que estejamos aqui nesse momento reencarnados, né? Reencarnados, que tenhamos um corpo, esse que hoje nós estamos com ele, masculino ou feminino, gordinho, magrinho, de qualquer forma física, mas ele está à nossa disposição do nosso espírito para cumprirmos a nossa missão que viemos cumprir aqui nesse planeta de provas e expiações. E falando nesta questão do corpo e de alma e de espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, ele é específico na questão, no item, quando fala cuidar do corpo e da alma. Não adianta nós só cuidarmos do corpo e deixarmos o nosso espírito e a nossa alma de lado, sem cuidados, sem observações e sem uma orai e vigiai, né? Porque nós temos que vigiar não os vizinhos, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas condutas, as nossas atitudes. Então, é um alerta que a gente tem, né? Então, porque nossa matéria, o corpo, ele é perecível, ele tem um tempo de utilidade, de uso, digamos assim, e ele vai, com o tempo, ele vai falecendo, os órgãos vão ficando mais envelhecidos, há diagnósticos de alguns tipos de patologias, e a gente tem que fazer o máximo para conservar esse corpo em condições que o nosso espírito possa desenvolver a sua missão. E muitas vezes, nós somos negligentes nesse aspecto. Nós, por exemplo, se temos uma patologia ou diagnosticados com algum tipo de doença ou de problema, nós levamos muito tempo para procurar os recursos e depois que procuramos recursos ainda, levamos muito tempo para entender que o tratamento é necessário. Não adianta nós irmos no médico, consultar 3, 4 especialistas, fazer uma bateria de exame, derem toda a medicação e nós guardar os remédios no armário da cozinha ou do banheiro. E
Quer dizer, quem está com problema não é os armários, quem está com problema somos nós. Então, se o médico manda dar uma dosagem para tomar de 6 em 6 horas, não é uma vez por dia, é de 6 em 6 horas. Se o médico manda fazer repouso, caminhadas, cuidado, alimentação, dieta, é porque ele sabe, ele estudou, ele é um profissional, ele sabe o que é melhor para a parte orgânica do nosso corpo. Aí, nós fizemos o tratamento mais ou menos, né? Tipo, se eu tenho pressão alta, eu não posso comer sal, não posso... Várias coisas que a gente já sabe, né? Que é uma questão óbvia. Se eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar, mas eu desconsidero tudo. Eu acho que o remédio que o médico me deu e eu vou melhorar. Não, eu preciso fazer a minha parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Não é uma coisa assim, especialmente que é um milagre que vai acontecer. Ou então eu espero, eu vou lá na igreja, recebo uma oração, vou na missa, vou no centro espírita, tomo um passe e o meu problema está resolvido. Não, isso não é milagre, é tratamento junto, tratamento material, que é do corpo, e o tratamento espiritual, que é da alma. E às vezes não consegue entender essa situação. A gente quer respostas imediatas e quer resultados imediatos, quando na realidade, por que nós somos chamados de pacientes quando vamos ao médico? Porque nós temos que ter paciência para fazer todo esse tratamento, aguardar os resultados e acompanhar esse tratamento e fazer de uma forma adequada que nós vamos ficar melhor. Então, nós temos que entender que o nosso corpo, ele é movido por uma energia, que quando se junta a matéria, que é o corpo físico, e o espírito. Então, junta uma energia. No meio dessa energia, tem um condutor dessa energia, que é o perispírito, né? Que é um fluido vital que nos dá energia para todo dia, para nós andarmos, para fazermos, acontecermos. Então, nós temos que cuidar, porque se nós só cuidarmos do nosso espírito e deixarmos o corpo, em algum momento o corpo vai gritar de alguma forma. Se nós só cuidarmos do corpo e deixarmos o espírito de lado, assim também ocorrerá. Então, é preciso que nós tenhamos um estado de saúde e um bem-estar físico, mental, social, emocional e espiritual, para termos equilíbrio. Se algum desses nossos falhar em algum momento, nós teremos um desequilíbrio do nosso organismo e começam a originar as doenças. Que às vezes a gente diz, eu tenho isso porque aquilo. Não, muitas vezes nós somos nós somos os autores da nosso dia a dia. Nós fizemos a nossa história, então ninguém é culpado. Nós é que precisamos compreender que a responsabilidade é nossa de poder cuidar o corpo e da alma. Né? Porque depois nós adoecemos, nós ficamos doentes, ficamos irritados, ficamos com problemas de relacionamento, tudo vai acontecendo tudo junto. E a gente diz assim, eu estava tão bem, acontece tudo junto porque é um descuido. Por que Deus, como a Elenita falou, Jesus nos ensinou, orai e vigiai, orai, faça prece, peça ajuda, fale com Deus com o coração, não precisa ser orações prontas. Diga para Deus o que você... Porque Ele sabe tudo que nós precisamos, Ele só espera que a gente chegue até Ele e diga, Deus, me ajude, eu estou com uma dificuldade, pode me ajudar, me auxiliar? E a resposta não vem num passe de mágica, ela vem nos procedimentos, nas atitudes, nos resultados, dia a dia, momento a momento. Então, nós precisamos ser pacientes e refletir nas nossas atitudes e os nossos cuidados que temos com o nosso corpo e com a nossa alma. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Nova Aurora. Nós estamos no Setembro Amarelo e o Setembro Amarelo tem como pauta a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Então, muitas vezes nos perguntam, né, ou a gente ouve alguns comentários, as pessoas dizerem o mundo está cada vez pior. Aí eu gostaria muito de dizer que, pelo contrário, o mundo está cada vez melhor. Até ouso dizer que o mundo nunca esteve tão bem como hoje. Nunca nós tivemos tantas organizações governamentais ou não, ONGs, né, instituições, até empresas, trabalhando nesse momento para trazer mais conforto, mais qualidade de vida, para que haja paz no mundo, para que haja menos violência. Infelizmente, muitas dessas instituições não têm espaço devido na mídia, então a gente, por isso que chega a essa conclusão de que o mundo não está tão bem assim. Mas quantos médicos, psicólogos, biólogos, químicos, físicos, neste momento, estão tentando, nos laboratórios, trazer melhores medicações, quantos sociólogos levar melhores condições de vida para a população.
Então, nós estamos realmente passando por uma fase muito boa. Infelizmente, o que ocorre é que nós temos um viés mais não tão otimista na mídia. A mídia, ela se ocupa muito daquelas coisas que, infelizmente, para a nossa natureza espiritual ainda inferior, nós nos inclinamos àquelas notícias mais, digamos, negativas. Mas o mundo, sem dúvida, está cada vez melhor, né, e caminhando para um... Não tem volta a isso. Quantas pessoas envolvidas também em sorteios e rifas para comprar uma cadeira de roda, uma cama hospitalar. São campanhas que estão sendo feitas para as instituições e também pelas pessoas em particular, por centros espíritas, por igrejas, organizações religiosas. Então, a gente vê que as pessoas estão trabalhando pela valorização da vida. E aqui, em relação à depressão, ao suicídio, muitas vezes a gente também observa que as pessoas que passam, não entrando no mérito da situação, que nós não somos médicos, nem psicólogos, nem psiquiatras, mas não entrando no mérito do que as pessoas estão passando do ponto de vista da depressão, o que a gente, olhando superficialmente, vê-se que as pessoas se permitem um certo abandono, um certo isolamento. E isso eu gostaria de exemplificar com Chico Xavier, que embora ele não estivesse depressivo, uma vez ele estava sendo muito perseguido, quando ele tinha 30 e poucos anos, 20 anos depois de ele tinha começado o mediunato dele. O Chico Xavier, uns dias, estava muito triste, né, um tanto deprimido, porque ele estava sendo perseguido pela Igreja Católica, perseguido pela população em geral e também, particularmente, muito perseguido pelos próprios espíritas. E do ponto de vista material. E ele era muito perseguido também pela espiritualidade inferior, que sabia que ele tinha uma missão e queriam criar sérios obstáculos para que não levasse a cabo. Aí, um certo dia, ele estava triste com essa situação e o Emmanuel apareceu para ele, né, e ele disse: por que você está triste, Chico? Aí ele teceu uma série de situações negativas lá, por que ele estava triste. E aí o Emmanuel disse para ele: então faz o seguinte, hoje tu vai para a periferia. Vai levar o Evangelho de Jesus para a periferia. Aí ele foi, e ele disse que foi a melhor coisa que ele teve, porque aí ele viu que lá na periferia os problemas deles desapareceram. Tanto eram os problemas que existiam lá, e ele passou a fazer todos os sábados esse trabalho. E muitas vezes conosco acontece isso. Nós elencamos uma série de situações, a nosso olhar, a nossa perspectiva, que são justificáveis, mas nós ficamos olhando só para o nosso próprio umbigo. E nós não nos colocamos à disposição, como eu falei anteriormente, por que não entrar num órgão de voluntário, de ajudar as pessoas? Quantas pessoas não têm um familiar que estão enfermo, que há meses e que a gente não faz uma visita? Então, no momento que nós estamos passando por esses momentos de dificuldade, a gente nos colocando à disposição, essa sensação de nós sermos úteis vai nos ajudar muito nesse sentido de nós superar a prevenção e, quem sabe, até possivelmente uma tentativa de suicídio futuro. Eu trouxe aqui 3 textos pequenos que nos fala sobre isso, um tanto sobre a valorização da vida. E diz assim: se você está a ponto de atentar contra a própria vida, pense um pouco. O que está acontecendo que o faz alimentar esse desejo? Se você perdeu um amor, ou emprego, uma oportunidade preciosa, pense que nada melhor do que aguardar um pouco mais, porque tudo passa. O escuro painel da desesperança que hoje sombreia as tuas horas, logo mais se dissipará. Pense que após a escuridão da noite, sempre surge a gargalhada da esplendorosa madrugada, e logo mais o sol e as cores. Portanto, deixe que as horas da noite se escoem, aguarde a madrugada risonha e se permita viver o alvorecer de um novo dia. Tudo se modifica rapidamente. O clima, as situações, as dificuldades, os problemas. Aguarde o amanhã. Confiante. Não abandone a vida hoje. A esperança se encontra à janela, sorridente, aguardando seu olhar. Pense nisso. A vida, por mais rude, merece ser vivida em plenitude. Dádiva do Pai, amoroso e bom. Depois tenho um outro texto, redação do Momento Espírita. Você é muito precioso para todos. Você tem você tem um potencial interior infinito a ser descoberto e a desenvolver.
Teu espírito guarda possibilidades inimagináveis de experiências felizes a ser retomadas que nem imaginas. Tem uma rede de amizades a ser construídas, inúmeros corações a amar no bem. Podes ajudar esse mundo a se transformar em planeta pacífico, solidário, fraterno e para o bem. Tens infinitas portas a ser abertas com teu esforço e mérito. Abraços abertos, sorrisos fartos, mãos que te procuram, te buscando. Tens tua família que te ama e que deseja que estejas ao lado deles para evoluírem juntos. A tua dificuldade de agora há uma solução muito próxima. Teus receios, medos e frustrações são sinais de que podes superá-los se te permitires. Quantos na mesma situação já conseguiram? Quantas vidas a tua vida pode ajudar e socorrer? Quantas criações, quantas crianças, idosos, miseráveis, tu podes ser o porto seguro, o farol ou guia? Quantas dores humanas tu poderás lenir? Quanto consolo poderás realizar? Quantas lágrimas dos teus irmãos poderás enxugar? Quantos momentos de paz e consciências poderá viver? Quantas ideias brilhantes guardas dentro de ti, esperando o momento oportuno para se materializar? Em verdade, tudo que está escrito acima é perfeitamente possível, desde que não desista de viver e procures ajuda. Bom. Muito bem. Eu vou pedir só uma pausa para nós, né? Irmos para os nossos apoios culturais. Eu quero mandar um abraço ao pessoal que está ligado conosco aqui, a Paty Machado, a Alcides Menezes, também Daniel Sartori, Raquel Rodrigues, a dona Elzemar Oliveira de Pietro, muito obrigado, um beijo para a senhora. Também Elisete Alves, o Antônio Carlos Borges, Evinha Villagrán, dando bom dia a todos vocês, viu? Bom dia, pessoal. Nós vamos dar uma pausa para tomar aquele chazinho, ainda não está o chazinho, mas a gente já volta rapidinho, tá bom? 8h32, vamos lembrar uma coisa, gente, você que está nos ouvindo agora, se você quiser fazer alguma pergunta a ele, você não precisa se identificar, viu, gente? Está com algum problema, né? Ou simplesmente questioná-los alguma coisa que vocês têm alguma dúvida, pode ligar para cá, na linha 3243-3220. Pois não, Arminda? Sim. E temos o presente. O presente, né? O evangelho para aquela pessoa que se interessa e não tem ainda. Pode ligar para cá também, né? Tá bom? Bloco de apoio a gente retorna bem rapidinho. Segura aí. 87,9. Apoio cultural. JR Turismo convida. Excursão a Caxias do Sul no feriado da Semana Farroupilha. Saída quinta-feira, dia 19 e retorno domingo, dia 22. Valor de ida e volta, R$200. Excursão para o Rio de Janeiro. Jogo do Grêmio e Flamengo, dia 23 de outubro. Restam poucos lugares para o segundo ônibus. Valor ida e volta, R$300. Informações pelo 3243-3000 ou fone WhatsApp 999-48-2536. JR Turismo. Seriedade e responsabilidade aos seus passageiros. A Padaria Trigo Novo oferece a você e sua família o melhor em pães, tortas, bolos e salgadinhos para festas. E lembre-se, salgadinhos, tortas e bolos para sua festa é na Padaria Trigo Novo, Rua Marques Pavão, 244, a 20 metros do final da Andradas. Encomendas pelo fone 3243-5957. Padaria Trigo Novo. Ferragens Porto Seco, material hidráulico e tudo em ferragens, mangueiras e conexões hidráulicas, montagem e prensa de mangueira hidráulica para máquinas, caminhões, tratores, industriais e carros, mangueiras para compressor e lava-jatos, com máquina especial para cortes, sem deixar resíduos. Ferragens Porto Seco, sempre a melhor opção. Na Dom Pedro II, 1028, bem no acesso ao Porto Seco, ao lado do antigo endereço. Fone 3242-3169. Apoiando a Nova Aurora FM. Ferragens Porto Seco. Pra encontrar o que você precisa, a maior facilidade é a cidade. 39686868, 39686868. E a cidade, 39686868. A melhor informação, 39686868. Você tem nossa atenção. Fone, informe, Guia Cidade, maior facilidade. Acesse guiacidade.com.br. É só ligar.
Delta Oeste, artigos militares para policiais, bombeiros, confecções bordadas industriais de todos os tipos. Também roupas para civis, calça jeans, camisa social, bonés, tênis e mochilas. Delta Oeste, na Rua Senador Salgado Filho, 1212. Fones 3244-5505 ou celular 996721956. E-mail deltaoeste@outlook.com. Delta Oeste, tudo em artigos militares e policial. Acompanhe todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, o programa Diálogo Fraterno, a palavra da doutrina espírita levada a todos os corações. Agora, durante o programa, você pode ligar e falar diretamente com um dos componentes do grupo e pedir um aconselhamento ou uma orientação espiritual. Não precisa se identificar, basta ligar 3243-3220. Participe! Nova Aurora FM. Você está ouvindo Diálogo Fraterno, um programa de conteúdos edificantes, levando a palavra da doutrina espírita a todos os corações. Muito bem, 8h36. Muito bom dia, estamos na programação Diálogo Fraterno, onde você estará participando conosco aqui, né? Pode ir ligando, pode ir participando, solicitando os seus questionamentos, né? O que você pode saber sobre a doutrina espírita e sobre outros assuntos. Não interessa a religião que você gosta, né? Chico Xavier já dizia, né? Qual é a melhor religião? É a sua, né? Eu acho que Cinerelli. Eu só gostaria de complementar do texto anterior, que quando eu disse que o mundo está cada vez melhor, é que na realidade nós estamos passando por uma fase de despertar espiritual. Então, aquelas situações mais, digamos, desejos mais grosseiros que nós tínhamos, nós vamos modificando pela nossa espiritualização interior. Então, por isso que a humanidade, quanto mais pessoas, melhor vai ser o resultado em termos coletivos. Então, hoje as pessoas, quando assistem uma certa situação com outrem, geralmente, tempos atrás, a gente ficava até como que nos satisfazia anteriormente. E hoje nós temos a ter a compaixão. Compaixão, o que é? É nos colocar no lugar do outro. E se fosse comigo isso? Então, existe uma solidariedade, uma fraternidade que está existindo no mundo inteiro. Então, só para complementar, eu vou ler um outro texto, que diz assim, idêntico aos anteriores, que fala: peça ajuda para essas pessoas, ou como nós mesmos, em certos momentos da nossa vida, que estamos com dificuldade. Peça ajuda. Passa por momentos difíceis, que deseja fugir sem sequer saber para onde, que se sente acuado, sem saídas. Não se esqueça, a saída para todos os nossos momentos de dificuldade. Então, não se entregue, fale, desabafe, grite, converse e não tenha vergonha de falar das suas dificuldades, medos e receios. Enfrente e enfrente-se. Você tem direito a ser feliz, ter uma ótima saúde física, mental e espiritual. Você é útil e importante para todos nós. Precisamos de você para caminharmos juntos e vencermos todos os nossos obstáculos juntos. Não desanime nem se abata. Se hoje está difícil, amanhã estará melhor, desde que lutes por isso desde agora. Problemas todos temos, mas as soluções para os problemas são infinitas. Procure e peça ajuda. Tenha em conta que a felicidade é uma construção diária, através da prática do bem e de uma vida de virtudes, através da ética para si e para todos. Ajude ao próximo dentro das suas possibilidades. Vá a um orfanato, a uma pediatria, a um asilo, um hospital. Visite um enfermo, seja solidário, seja fraterno. Procure médicos, mas lembre-se também do medicamento do Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Experimente a fluidoterapia. Vá a um centro espírita. Não desistas, pois inevitavelmente terás que começar novamente, porém em outras circunstâncias. Então, essa era a contribuição que eu traria hoje. Bom, nós vamos... Aqui veio a pergunta da Suelen, da Vila Progresso. Eu posso reencarnar mais de uma vez? Sim, Suelen. Podemos reencarnar inúmeras vezes.
Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos num aprendizado, para nos melhorarmos. E aí tem uma surpresa para ti. A equipe do programa Diálogo Fraterno vai doar um livro dos Espíritos para ti. Então, nesse livro tem todos os questionamentos. Tu vai te deliciar com essa leitura. É muito bom, muito esclarecedor. E também, certo? esse é nos princípios da doutrina espírita, né? A pluralidade da existência, né? Várias reencarnações. Isso. E aqui temos a Alexandra que disse o seguinte: muitos questionam se vale a pena viver com tantas desgraças acontecendo. Mas é bom lembrar que somos responsáveis por essas decepções. Porém, temos o dom de mudar as coisas. Verdade, verdade isso. Basta deixarmos de ser individualista e pensar um pouco mais em fazer o bem ao próximo. A Alexandra, né? É, o individualismo, o egoísmo, é isso aí que... Mas só para complementar ali da valorização da vida, né? Você aí que está com ideias nada boas, nada legais, né? Se você não acredita em Deus, pare um pouquinho, não faça besteira. Pense naquelas pessoas que amam você, o quanto você as fará sofrer se colocar um fim nessa existência, porque a vida continua, meu irmão. Se você acredita em Deus, você sabe que Ele nos deu a vida. Como a Lígia já tinha falado aqui anteriormente. Só Ele cabe encerrar a nossa estadia aqui, nessa encarnação. E se você é espírita, sabe tão bem quanto eu que a vida continua no plano espiritual. Os nossos equívocos, as nossas faltas, elas terão uma consequência. Pense melhor, meu irmão, vale a pena viver, com certeza. Bom dia a todos os irmãos. Agora, na sequência, vamos falar um pouquinho da importância da evangelização. Né? Vamos começar falando a respeito do que Joana de Ângeles nos diz no livro O Adolescente e o Suicídio. Ela nos diz que a desinformação a respeito da imortalidade do ser e da reencarnação responde pela correria alucinada na busca do suicídio. Então, uma informação preciosa vem nos dizer que, pelo fato de nós não termos essa consciência, né, de estarmos ignorando essa verdade, porque isso aí depende de eu acreditar ou não, é fato, né? A vida continua, nós somos imortais. Então, muitas vezes, a criança, o jovem, né, no período infanto-juvenil, essa desinformação é maior. Então, por não sabermos que nós vamos matar o corpo, mas que a vida continua, né, vamos continuar em espírito, que vamos retornar, né, com sequelas daquilo que nós fizermos nesta vida, isso faz com que essa desinformação, o não saber disso, faz com que muitas pessoas, muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças até, optem por essa saída, né? Optem por este engano, por este erro, né? Porque é um erro gravíssimo, como estava comentando a Helenita agora, né? Só a Deus cabe nos chamar de volta, né, para a verdadeira vida, que é na pátria espiritual. Enquanto Ele nos manter por aqui, é nosso dever, né, fazer tudo que está ao nosso alcance para manter a vida até quanto for necessário. Então, meus irmãos, fica aqui o convite, né, aos pais para que encaminhem os seus filhos para a evangelização. Porque a evangelização é preciosa no sentido que ela pode fazer esse complemento nesse papel, nessa missão importantíssima, que é a dos pais, né? De educar o seu filho, de aproximar o seu filho de Deus, procurando não ter, assim, uma educação com um caráter impositivo, né? Porque quando há isso na relação
entre os pais e os filhos, essa relação se torna uma relação muito desgastante, né? Podemos dizer assim, até uma relação obsessiva. E isso aí não ajuda, atrapalha muito, né? Então, os pais devem ter essa percepção, esse objetivo de ter uma relação fraternal, né? Uma relação de amizade, porque isso, quando o filho sente isso em relação aos pais, de uma pessoa que pode contar, que é o seu porto seguro, né? Isso vai dar, tanto para os pais quanto para os filhos, uma força, né? Uma resistência para enfrentar as dificuldades. Porque as dificuldades existem na vida de todos nós. Todos nós passamos por problemas nas mais diversas áreas, nos mais diversos períodos desta nossa encarnação. Então, o fato do filho sentir o amor, a preocupação, o companheirismo dos pais, isso aí é muito precioso. Isso vai fazer com que ele, nas adversidades que ele vai enfrentar, ele não vai pensar no suicídio, né? Porque ele sabe que tem alguém que ele pode contar, que é alguém que vai lhe estender a mão e que vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ajudá-lo. Mesmo nos erros, né? Mesmo nos erros, porque muitas vezes as pessoas recorrem ao suicídio porque vêm vivendo em erro, vamos dizer assim, vêm cometendo erros, né? E acham que os pais não vão perdoá-lo, que os pais não vão aceitar, e muitas vezes o jovem opta por essa saída enganosa, né? Então, daí a importância do pai mostrar esse amor, demonstrar esse amor, essa preocupação, esse carinho, né? Orientar o filho para que ele siga o caminho correto, mas também deixar claro que se houver algum desvio, né, juntos eles vão resolver. E então fica o convite para a evangelização, fica o convite para os pais prestarem atenção nos seus filhos, né? Porque os filhos, quando eles estão sofrendo, estão com essa dor emocional que muitas vezes eles optam pela automutilação, né? O cortar-se, o machucar-se, o agredir-se, ou o suicídio, o filho ele está pedindo socorro, né? Ele já vem demonstrando antes de chegar a essas atitudes. Então, os pais devem prestar atenção, né? Se o filho está se isolando muito, se ele já não tem mais interesse pelas atividades que ele praticava, que ele exercia, né? Ele começa a abandonar curso, esporte, convivência com os amigos, né? Se o filho anda muito irritado, anda muito agressivo, muitas alterações de humor, né? Muito na internet, né? O pai tem que saber, porque às vezes os filhos estão na internet participando de jogos online, né? Desafios, né? E que atentam contra a sua própria vida. Prestar atenção nas roupas que os filhos usam, porque às vezes quando há essa automutilação, esses cortes, né? Que na verdade o jovem, o adolescente se machuca para tirar o foco da dor emocional que ele tem. Ele está angustiado, ele está aflito. Então, ele se corta para tirar o foco daquela dor que ele tem para a dor física. Então ele se sente aliviado na angústia. Então, mas aquilo ali vai passar e ele volta, né? E volta a se cortar e às vezes a fazer coisas mais graves. E às vezes o nosso filho está fazendo isso aí e aí ele se tapa, né? Ele usa roupas que tapem os braços, principalmente, tapem os pulsos. Às vezes está calor e ele anda ainda de roupa, né? Com mangas compridas. Então, vamos prestar atenção, meus irmãos. Vamos demonstrar carinho pelo nosso filho. Vamos dialogar com ele. Vamos dialogar sem julgamento. Vamos pedir ajuda, né? Precisamos de ajuda de especialistas, psicólogos, temos voluntários do CRT, também temos psiquiatras, médicos, temos que pedir ajuda. E temos os grupos de apoio fraterno. No nosso lar, o Vanderly faz parte, né, Exatamente. Vanderly? Todas as sextas-feiras, às 19h30, correto?
É importante, só um pouquinho, Deus, é importante que as escolas prestem atenção nos sinais também, né? Que às vezes em casa o pai está muito ocupado, chega, não olha, o filho está no quarto, entra, bate a porta do quarto, fica lá e vai dormir e amanhã começa tudo de novo. As escolas que têm um espaço também destinado ao ter esse olhar, né? Mas isso é muito importante, de proteção, né? Lise, que tu falaste agora, todos nós, né, trabalhamos bastante hoje, né? Os pais trabalham, tem horário, trabalha o pai, trabalha a mãe, né? Mas a gente não pode ter essa desculpa para não olhar o nosso filho. Né? Se eu tenho 1 hora com o meu filho durante o dia, que seja 1 hora valorizada, preciosa. Aproveitada, que eu converse, que eu observe, que eu olhe, né? Exatamente. Porque o meu filho dá esses sinais. Isso aí também é uma preocupação que os pais devem ter. Essas poucas horas que tem com o filho, que seja 1 hora bem aproveitada. De qualidade. De qualidade, para que eu possa perceber, para que eu possa sentir o meu filho. Porque, na verdade, é isso. Quando os filhos estão dando esses sinais, é um pedido de socorro. Eles estão querendo chamar a atenção dos pais, das pessoas responsáveis por eles, né? Mostrar que estão sofrendo e que estão precisando de ajuda. Muito bem. Bom dia a todos. Na verdade, precisamos todos nós, a população em geral, nos dar conta que esse é um problema de saúde pública. E nos conscientizar que pode acontecer com qualquer um de nós, e em qualquer lugar, mas que muitas vezes pode ser evitado. As estatísticas dizem que 90% dos casos podem ser evitados através dessa conscientização, dessa conversa, desse tratamento, desse encaminhamento. Então, o que fazer? Não é? Conscientização. Geralmente, falar sobre suicídio também é tabu, a gente não quer falar com a família, não quer falar na escola. Não é? Temos que abrir, não podemos varrer para baixo do tapete esse assunto tão importante. Evitar. Então, usar os meios, os recursos também que a doutrina espírita nos traz, que é a oração. Está tudo bem em casa? Vamos fazer o evangelho também, como nós orientamos aqui, fazer o evangelho no lar. Mas se está tudo bem, por que fazer? Vamos nos fortalecer o nosso lar, vamos iluminar o nosso lar, proteger. Nós fizemos a higiene física, né, do lar, vamos fazer a higiene espiritual também, que é muito importante. E se já temos algum problema instalado, façamos, né, o evangelho para equilibrar, para voltar a paz para o nosso lar. Falamos aquele dia no evangelho, hoje trouxemos um assunto que diz bem e mal sofrer. Esse aí para nós refletirmos. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, essa parte do Evangelho, né, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, vem nos dizer, né, para aqueles irmãos que hoje estão passando por dificuldade e acham que o suicídio é o caminho. Na Terra, todos nós sofremos, todos que estão sobre a Terra sofrem em algum momento das suas vidas. Mas também o Evangelho nos diz que poucos sabem sofrer. Por que todos sofrem? Porque estamos num mundo de provas e expiações. Então, em algum momento, nós vamos passar por alguma prova. Então, quando está tudo bem, precisamos construir uma base para que, quando cheguem essas provas, nós possamos enfrentar com coragem, com fé, com resignação. E aqueles irmãos que não construíram essa estrutura e que hoje estão abalados, ainda está em tempo. Vamos buscar nos fortalecer na fé, buscar compreender que nós já estivemos aqui na Terra, que cometemos muitos erros, muitas falhas, e que hoje viemos com essas dificuldades, mas para superar. Então, queridos irmãos, vamos buscar em Deus, vamos buscar na oração a força que nos falta muitas vezes. Eu gostaria também de fazer um complemento em relação aos adolescentes e aos jovens, em relação ao uso abusivo do álcool que existe hoje por parte da juventude. Se nós prestarmos atenção, essa juventude ingere bebida alcoólica assim, de maneira absurda. E o uso do álcool, de drogas, isso demonstra
a perturbação, isso demonstra o desequilíbrio emocional, né? E aí fica novamente aqui o convite para encaminhar as crianças, os jovens, temos grupos de jovens para evangelizar, todas as casas têm, né? A evangelização é importante porque ela prepara o ser humano para enfrentar todos os momentos das suas vidas, enfrentar as adversidades que com certeza vão acontecer, né? Porque se nós olharmos, é isso que está acontecendo. Né? Os jovens estão com problemas, estão com dificuldades, estão procurando em outras coisas, como o álcool, né? E a droga, o alívio para suas dores. Tá? Então, fica o convite. Encaminhem para a Casa Espírita. E assim, queridos irmãos, para que haja, depois da abordagem de vários temas, né, tão importantes na nossa vida, trazemos agora para a nossa reflexão uma mensagem de consolação. Estou à sua espera. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. O Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Há momentos em nossa vida em que o peso dos problemas se torna um fardo difícil de carregar. O desânimo diante dos obstáculos nos parecem intransponíveis. Faz com que nossa alma se canse de continuar lutando. O amigo Jesus conhece bem essas ocasiões em que nos sentimos esmagados pelas dificuldades da vida. Ele também passou por toda sorte de atribulações. Foi traído por um de seus amigos, acusado injustamente de crimes que nunca cometeu, agredido violentamente até morrer na cruz. Jesus entende o sofrimento humano, pois ele o experimentou em seu grau máximo. Por isso, quando a dor física ou moral exaure nossas forças, Jesus compreende perfeitamente o que estamos sentindo e nos oferece o remédio capaz de aliviar a tormenta. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento, mas é aquele bom pastor que conhece suas ovelhas e que, por amor, vai ao encontro delas para salvá-las do perigo. Observe, porém, que Jesus não promete que resolverá nossos problemas, porque isso é tarefa que cabe a cada um de nós. A dor que nos atinge traz em si uma proposta de consciência e transformação. Por exemplo, um tabagista recebe a notícia de que está com grave problema pulmonar decorrente do cigarro. A doença está trazendo para ele a proposta de se conscientizar sobre os males que ele tem causado a si mesmo, bem como de que transforme seus hábitos. No caso, deixar o vício do cigarro. Se Jesus curasse o tabagista sem que ele fizesse esse aprendizado, certamente não haveria da parte deste qualquer mudança de comportamento, e o vício fatalmente retornaria com ele a doença. Nesse caso, Jesus não teria agido como um amigo sincero, mas sim como um empregado que apenas limpa a sujeira que deixamos. É por esta razão que o Nazareno não solucionará nossos problemas, mas nem por isso permanecerá indiferente quando sofremos, pois ele prometeu nos dar descanso quando estivéssemos cansados e sobrecarregados. Descansar é tirar o cansaço. No cansaço, o cansaço espiritual, o desânimo, a falta de coragem para prosseguir na luta, com a energia necessária para superar a adversidade. Muitas vezes,
perdemos a luta não porque fomos vencidos pelo problema, mas porque abandonamos o campo de batalha pelo cansaço. Então, sabiamente Jesus promete a nós exatamente a renovação de nossas forças até que cheguemos à vitória sobre a dor. No entanto, para que possamos ser aliviados, precisamos ir a Ele. Eis o convite, meus irmãos. Vinde a mim, dissera o Mestre. Não tenhamos receio ou vergonha de ir ao encontro do amigo Jesus, por conta dos nossos desacertos perante a vida. Quem de nós já não se equivocou? Jesus não está com pedras a nos atirar. Muito provavelmente, Ele está querendo tirar as pedras que estamos atirando uns contra os outros e contra nós mesmos. Ah, quanto ódio e quanta culpa ainda carregamos, e com eles quantas doenças, dificuldades emocionais, problemas de relacionamentos, crises financeiras que acabamos gerando. Estamos cansados de nós mesmos e por tal razão o Cristo nos chama, querendo amainar as tempestades que fazemos desabar sobre o nosso caminho. Ir até Jesus é procurá-lo sem receio, através da prece, falar de nossas dores, pedir ajuda. E é também ouvir o que Ele tem a nos dizer. Ele nos dirá a nós o que nós vem ensinando há mais de 2000 anos. Coragem, meu amigo. Tenha bom ânimo. Você sabe que eu também sofri na terra, mas venci todas as batalhas. E tal se deu para mostrar que vocês também podem vencer e fazer o que eu fiz. Você nunca se arrependerá de ter perseverado na luta, mas derramará muitas lágrimas se desistir da vida, desistir de seus sonhos. Tolere um pouco mais as pessoas à sua volta, perdoe-as, assim a luta ficará mais amena. Aprenda comigo, que sou manso e humilde de coração. Seja benevolente com seu adversário. Levante-se e ande. A sua fé é capaz de curá-lo. O Pai que cuida tão bem das aves do céu também cuidará de você com mais amor e carinho. Espere em Deus. Confie um pouco mais, querido irmão. Você ame quem cruzar o seu caminho, trabalhando pelo progresso de todos, e assim você triunfará sobre as adversidades. E fique sabendo que na luta eu estarei a seu lado, renovando as suas forças. À medida que vamos interiorizando as propostas terapêuticas de Jesus, nossa alma vai se fortalecendo. A esperança vem nos fazer companhia. A fé vem aumentar a nossa resistência. O perdão surge apagando as culpas e ressentimentos. E a inspiração divina vem iluminar a nossa mente para tomarmos decisões corretas que nos levarão à solução de nossas dificuldades. Ninguém vai sinceramente a Jesus e sai deste encontro de mãos vazias. Ele nos aguarda agora mesmo. O vinde a mim continua sendo o convite de Jesus, chegando ao nosso coração sofrido. Mas não basta escutar a voz do grande amigo a nos chamar. É preciso ir até ele. Como dissera nosso mestre, estou à sua espera. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Muito bem. O programa realmente está maravilhoso. Eu queria mandar um abraço para o Batoré, Nelcio, Carol, Maria Luísa, Helena, Jerônimo, que está ligado conosco. E eu gostaria de saber quem faz a prece, né? Marci, por exemplo, Marci.
Então, meus irmãos, vamos juntos nesse momento elevar o pensamento a Deus, que é nosso Pai, bom e justo, a Jesus, que é nosso amigo incansável de todas as horas, aos bons amigos espirituais que com certeza se fazem presentes junto de nós, agradecer pela possibilidade de estarmos aqui, agradecer pela nossa vida, agradecer por tantas coisas que nos são oportunizadas e que nós não prestamos atenção, como o alimento, o trabalho, a saúde, a família, as coisas boas e as coisas não tão boas que nos acontecem, mas que têm o objetivo de nos ajudar a evoluir. Agradecemos por tudo e pedimos a Deus que os bons espíritos possam derramar as suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos que estão necessitados, seja porque estão doentes, seja porque estão presos, seja porque estão lutando contra os vícios, seja porque estão com ideias suicidas. Que todos esses irmãos possam ser ajudados, que possam ser amparados, consolados, que entendam a necessidade de passar pelas dificuldades para superar, para evoluir, para vencer os vícios e as imperfeições. São oportunidades que Deus nos dá para o nosso crescimento. Que possamos entender assim e ser gratos por essas oportunidades. Pedimos a Deus também que todos nós possamos ter um bom final de semana, com muita paz, com muita harmonia nos nossos lares e onde nós estivermos. E que nós sejamos o instrumento para que essa paz aconteça. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado. Bom final de semana a todos. E sábado que vem estaremos presentes novamente, né? Deus permitir. Tá bom. Vamos encerrando a programação, então, do Diálogo Só um Fraterno. pouquinho. Pois não. Pois tá. Pois não, né? Sábado que vem teremos novamente, né, se Deus quiser, mais uma programação do Diálogo Fraterno, tá bom? Segura por aí que a gente retorna bem rapidinho, tá bem, gente? São 9h08. Bom dia! Você ouviu aqui na Rádio Nova Aurora FM, Diálogo Fraterno. Mais um ano de conquistas e vitórias. Um ano de luta, renovação e progresso. Ano em que o reconhecimento foi a ponte para